Será que a geração Z vai quebrar o mercado automotivo? Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo João Luve e a pergunta é exatamente essa. Será que essa geração Z, a geração nem estuda, nem trabalha, vai quebrar o mercado automotivo? Deixa eu te contar uma coisa. Ontem eu estava num cliente e tinha uma rodinha de amigos ali e eles estavam falando que essa geração nova não compra mais carros. E talvez isso quebre o mercado a longo prazo. Confesso para você que eu fiquei um pouco espantado, talvez, né, com essa reflexão, e eu fui dormir pensando nisso, eu acordei pensando nisso e eu resolvi estudar um pouco mais sobre esse assunto. Eu resolvi estudar um pouco mais sobre a geração Z e o comportamento deles com o mercado automotivo. E incrível que pareça, eu encontrei algumas respostas de outras perguntas soltas que estavam por aí. E a geração Z tem muito a ver com essas respostas que eu encontrei. Vou te dar um exemplo. Por que os carros ainda continuam caros? Bom, na pandemia, a justificativa era que faltava semicondutores. Bom, hoje nós temos fábricas gigantescas de semicondutores no Japão, na Coreia do Sul, na China, nos Estados Unidos, em Taiwan, um dos maiores polos do mundo. Tem semicondutores para vários anos, caso tenhamos crise de novo. Então, assim, isso já não é mais desculpa. Logística, a logística já está normal. E aí, por que o carro continua caro? Outra pergunta que eu não encontrava resposta, mas eu encontrei com essa pesquisa. Por que sumiram os hatches médios, alguns sedãs, as wagons? Por que esses carros sumiram? Por que o acabamento está ruim? Por que está faltando opção para o consumidor? Sim, incrível que pareça, nesse vídeo você vai encontrar todas as respostas e a geração Z tem muito mais a ver com essas respostas do que você imagina. Para a gente entender um pouquinho mais de toda a engrenagem da indústria automotiva no Brasil, eu acho que seria interessante a gente conhecer um pouquinho mais do ciclo virtuoso de crescimento econômico queniano. Calma, o que eu estou falando? O que eu estou falando aqui? Relaxa, eu não vou entrar em nenhum termo técnico, mas eu vou desenhar que fica mais fácil. Vem aqui. O ciclo queniano, ele vem de um economista do final do século XX chamado John Maynard Keynes, que revolucionou a teoria econômica do século XX. Mas você não precisa saber disso. O que a gente só precisa entender é que é o seguinte, ó, a base de um capitalismo funcional, né, de uma empresa que funciona, é entender que nós temos vendas, nós temos produção, nós temos empregos e nós temos consumo. Isso quer dizer que quando tem mais vendas, aumenta a produção de carro. Quando se produz mais carros, gera mais empregos. Quando se gera mais empregos, tem mais salário sendo pago, tem mais dinheiro na praça, ou seja, as pessoas aumentam o consumo. E alguém sempre compra algo de alguém que está vendendo, então todo o consumo aumenta as vendas. Isso vira o tal do ciclo virtuoso econômico, ou seja, a venda gera produção, que gera empregos, que gera consumo, que gera venda, que gera produção, que gera empregos. É um ciclo eterno. Então esse é um sistema que funciona muito bem. Eu não sou nenhum especialista em capitalismo, eu posso estar falando muita besteira aqui. Eu sei que existem fatores externos, existem crises, existem outros impactos que não temos controle, que acabam influenciando esse sistema aqui que eu desenhei para você. Mas o que não entra muito nesse sistema é a lógica que estamos passando hoje, onde os carros estão caríssimos, aí vende menos. Ok, realmente vende menos, mas é porque o carro está caro. Só que quando vende menos, aí tem menos operários trabalhando. Quando tem menos mão de obra trabalhando, tem menos salário, que automaticamente tem menos consumo e isso gera menos venda. E aí, aqui que era para rodar nesse sentido, não está rolando. Nós temos uma outra engrenagem rodando para trás. E o que a geração Z tem a ver com isso? Continua aqui comigo que nós iremos ligar os pontos. Segundo uma matéria do jornal O Tempo de 30 de junho de 2023, olha só isso aqui, eu vou desenhar para você entender. 70 a cada 100 jovens da geração Z. O que é a geração Z?
mais de 1997. Quem nasceu acima de 1997 é da geração Z. Então, 70 de 100 não pensam em ter o primeiro carro. Isso quer dizer que nos resta apenas 30%. Então, nós temos 30 pessoas de 100 que pensam em comprar carro. Que pensam em comprar. Só que pensar em comprar não quer dizer que vai comprar. Acompanhe o raciocínio. Além dessas 30 pessoas, ou melhor, dentro dessas 30 pessoas, nós temos apenas 16 pessoas que, se forem comprar um carro, o máximo que elas querem gastar é R$35 mil. Ok? 35 mil. Dentro dessas 30 pessoas, nós temos aqui 7 pessoas que o máximo que querem pagar no carro é 52 mil. E dentro dessas 30 pessoas, nós temos apenas uma pessoa que aceita pagar mais de 100 mil em um carro nos dias de hoje. O que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer que o problema não é a geração Z não querer carro, porque esse número ainda está bom. 30% de um público consumidor com intenção de compra é um bom número. O problema está sendo que a geração Z não tem grana para comprar o carro que está no mercado hoje. Aí você vai falar, mas quem disse que eles precisam comprar um carro novo? Concordo com você. Meu primeiro carro foi um Fusca 73, 1.600. Só que é o seguinte, para interior, esse raciocínio funciona muito bem. Por quê? Com 35 mil hoje, você consegue comprar um Celtinha bacana, um Corsa, um Golzinho, um Fiat Uno, que são carrinhos legais para o interior. Como o primeiro carro, tá ótimo. Quem dera se o meu primeiro carro fosse um desses. Só que é o seguinte, no interior, a mão de obra é barato, o custo de vida é menor, o custo de manutenção do carro é menor e você roda menos com o carro no interior. Agora, numa cidade grande, uma pessoa da geração Z, ela tem Uber, ela tem metrô, ela tem transporte público como ônibus, ela tem ciclovia. Tudo isso favorece ela a usufruir desses meios de locomoção ao invés de um carro. Por quê? Porque é simples. Carro velho em cidade grande é caro. É caro de manter. A mão de obra é mais cara. Um detalhe, se você ir para cidades maiores, você não vai ver carro novo parado no acostamento, nas rodovias, nas marginais. Carro velho dá problema. Qualquer carro que passou de 10 anos já começa a ressecar tudo quanto é mangueira, borracha, botão. O motor vai ficando cansado. Então, dá gasto. E se o cara não tem grana para comprar um carro novo, ele não vai ter grana para dar manutenção num carro velho. Então, essa é a primeira peça do quebra-cabeça que encaixa. As montadoras não têm um carro que a geração Z possa comprar. Agora vamos para a segunda peça do quebra-cabeça que vai fazer muito sentido. Segundo a Automotive Business, uma matéria dessa semana, 25 de outubro de 2024, os poucos proprietários, olha só, presta atenção nisso, os poucos proprietários de carros da geração Z possuem carros que são no mínimo de 9 anos de uso. Então vem cá, vamos trazer isso aqui para o papel. Ó, vamos entender o seguinte, ó. Vamos colocar aqui, ó, as gerações. E aqui vamos colocar como carro velho. Por que carro velho eu estou falando? Não leve a mal, tá? Mas não é seminovo e também não é 0 km. Então, acima de 9 anos, vamos dizer que é um carro velho, ok? Geração Z, que é quem nasceu acima de 1997, né? 70% dessa geração tem um carrinho velho. Beleza? Aí vamos para outras gerações. Geração Y, tá? Geração Y tem entre 29 e 40 anos de idade. Essa daí tem 60% de carro acima de 9 anos de uso. Vamos para outra geração. Geração X. A geração X, ela é de 41 a 60 anos de idade. Essa geração aqui
ela tem apenas 17% de carro velho. E por último, os boomers, né, que tem aí mais de 61 anos, que é uma geração que pega no mercado 46% de carros mais velhinhos também. O que esse dado representa pra gente? Por que eu falei que essa é a segunda peça do quebra-cabeça que encaixa perfeitamente? É porque aqui nós estamos notando que o público que tem menos carro velho, ou seja, o público que tem mais poder aquisitivo de comprar carro novo, é o público X, da geração X. Hoje, quem tem entre 41 e 60 anos de idade possui melhor poder aquisitivo. Já está com a vida um pouco mais consolidada. E um fato muito interessante, grande parte dessa galera aí de 40 anos está começando a construir família agora. Não generalizando, mas é super comum termos pais de 40 anos de idade. Pai de primeira viagem com 40 anos. Mães também. Então, isso quer dizer que, a partir do momento que você constrói uma família, você já procura ter uma casa melhor, um emprego melhor, você já muda a sua personalidade. Eu não vou dizer personalidade, mas você muda os seus princípios, os seus conceitos, você muda os seus propósitos. Por quê? Você busca estabilidade. Então, a partir desse momento, você percebe que a geração X, que tem entre 41 e 60 anos, é a geração mais estável financeiramente. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa geração, a partir do momento que começa a construir família, ela começa a se preocupar em ter um carro melhor. Ela começa a se preocupar com itens de segurança. Ela começa a se preocupar com um porta-malas espaçoso. Ela começa a se preocupar com um espaço confortável interno. Ela começa a se preocupar com segurança. Essa geração aqui, que tem entre 40 e 60 anos, é uma geração que cresceu assistindo televisão. Então, para eles, agrega muito ter uma tela grande dentro do carro. Resumindo, esse público não quer um hatch. Esse público quer uma SUV, um SUV. Então as montadoras entenderam que esse público consumidor, entre 41 e 60 anos, que possui um poder de compra melhor, ele já tem uma cultura, ele já tem uma forma de pensar onde o carro que encaixa perfeitamente para ele é um SUV. Por quê? Está constituindo família, tem aí talvez que viajar, trabalhar, lazer, tudo com o mesmo carro. E aí ele prefere investir num Fiat Pulse de 120 mil reais. Talvez numa Chevrolet Tracker de 130. Talvez no Volkswagen Nivus de 150 mil reais. Então você começa a entender que essa peça se encaixa. Porque as montadoras estão perdendo tempo construindo carros para quem pode pagar. E aí vem a terceira peça do nosso quebra-cabeça. Por quê? Nós falamos da geração Z, que não tem poder de compra, e se tem, vai comprar carro mais velho, porque não ultrapassa o orçamento de 35 mil reais. Nós falamos da geração X, que é a que tem poder de compra, que as montadoras estão de olho nessas pessoas, mas você viu que eu pulei a geração Y, né? E a geração Y é a geração que está entre a Z e a X. É a geração de 30 a 40 anos de idade. É uma geração que ainda ela está muito nova para ser considerada velha e muito velha para ser considerada nova. É uma geração que ainda não está totalmente consolidada na sociedade. Não generalizando, existem casos e casos, mas estatisticamente falando, as concessionárias entenderam que esse consumidor de 30 a 40 anos, ele ainda não está maduro para comprar o mesmo carro da geração X. Afinal, hoje, se você pega um casal de 30 anos, você vai perceber que a dúvida deles é reformar o apartamento ou viajar? Ter um filho ou talvez adotar um pet? Você entendeu? As dúvidas são outras. E se você pegar talvez um cara solteiro de 30 anos,
Meu, na época dos meus pais, meu pai quando tinha 30 anos já tinha 3 filhos, já tinha que decidir um monte de coisa, de adulto. Não, o cara com 30 anos, hoje o final de semana dele ele tem que decidir se ele vai pro barzinho com os amigos ou vai ficar em casa jogando PlayStation. A garota tem que decidir se ela vai sair com as amigas ou vai ficar assistindo Netflix. Então mudou muito o comportamento das gerações. Então a gente começa a entender que é o seguinte: o cara que tem entre 30 e 40 anos, ele não vai comprar um Fiat Pulse, mas ele vai comprar um Fiat Argo. Ele não vai comprar uma Chevrolet Tracker, mas ele vai comprar um Onix. Ele não vai comprar um Volkswagen Nivus, mas vai comprar um Polo. Então você começa a entender que, opa, peraí, o segundo plano dessas montadoras são esses carros. São os carros que eles consideram de entrada. Só que é de entrada para um público acima de 30 anos. E se isso que eu falei para você já fez sentido, deixa o seu joinha aqui, curte esse vídeo. É muito importante quando você dá o seu like, porque o próprio YouTube vai levar esse vídeo para pessoas que pensam assim como nós, que estamos aqui assistindo esse vídeo. E agora, se nós ligarmos o título desse vídeo aqui com a resposta que eu estou te dando, é exatamente que não, a geração Z não vai boicotar o mercado automotivo. Nada disso. A geração Z só não compra carro porque não tem carro novo para eles. Por quê? Porque a geração Z quer tecnologia, a geração Z quer design, a geração Z quer um carro bacana também. Pô, quem não quer, né? E vem cá, você acha que todo mundo gosta de andar a pé? Se todo mundo gostasse, metrô não estava lotado, Uber não existia, transporte público não estava aí, totalmente colapsado. Então todo mundo gosta de ter a sua liberdade. Agora, a sacada é entender o seguinte: por que então que as montadoras não fazem carros para a geração Z? Um carrinho de entrada que eles possam pagar. Aí você vai falar, João, mas tem o Fiat Mobi, tem o Renault Kwid, tem o Citroën C3. Olha, fazem 20 anos que eu trabalho com concessionárias de automóveis. Sim, fazem 20 anos que eu estou todos os dias em concessionárias diferentes de automóveis. Para quem não me conhece, eu presto serviços de marketing automotivo. Eu sou especialista em marketing digital automotivo. 20 anos de mercado, eu pude reparar uma coisa. Esses carros de entrada não são feitos para a geração Z. Quem compra, na maioria das vezes, ou é o pai, que é da geração X, e presenteia o filho da geração Z, ou empresta o nome, faz o financiamento de alguém da geração X, mas para entregar o carro para a geração Z. E também quem compra esses carros de entrada são empresas como locadoras, empresas que prestam serviços, motoristas de aplicativo. Na verdade, o que falta para a geração Z é uma opção de compra de um carro bacana com custo acessível que atenda a necessidade deles. Não precisa ser um mega carro, não precisa ser gigantesco, mas precisa atender a necessidade e caber no bolso do brasileiro. Agora, eu gostaria de saber a sua opinião. Por que isso não acontece? Você acha que existe algum lobby das montadoras, falta incentivo do governo, ou será que isso canibalizaria o nosso próprio mercado automotivo? Quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.